Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriano Jameson, eu sou psicólogo e também psicoterapeuta de casais. Nós estamos aqui em mais uma aula. Para você que está chegando aqui agora, pegue papel e caneta, porque daremos a aula com o tema Ordem no Casamento a partir de agora. Pessoal, ordem no casamento. Adriano, o que é que seria a ordem no casamento? Para que esse tema dessa aula, ordem no casamento? O que é que isso quer dizer? Pessoal, a ordem no casamento, ela é importantíssima para diminuir o nosso egoísmo. Provavelmente você já deve ter ouvido esse nome ou esse tema em algum lugar, e esse tema é muito importante e precisa ser diminuído dentro de mim e dentro de você, que é o egoísmo. E para diminuir ou aniquilar ele de uma vez por todas, matar ele de uma vez por todas, nada melhor do que ordem no nosso casamento, no nosso relacionamento. E essa ordem vai servir para que vocês, tanto o homem quanto a mulher, dentro do matrimônio, consiga priorizar hierarquicamente as coisas que são mais importantes para que traga uma ordenança no casamento de vocês, tá bom? E como é que a gente inicia essa ordem dentro do casamento? Nada melhor do que começar no âmbito espiritual. É isso mesmo. A gente inicia essa ordem no casamento com a primeira pessoa, com Deus. Importantíssimo para essa ordem no casamento. Na verdade, antes de nós darmos início, falando propriamente das prioridades de cada uma delas, deixa eu falar para vocês aqui quais são. Olha só, Deus, cônjuge, filhos, trabalho está aqui no meio, tá certo? Parentes e familiares e, por último, eu mesmo. Já deve ter alguém aí que vai se chocar dizendo, Adriano, por último, eu mesmo? Como assim? Calma, iremos chegar nessa parte da aula e você vai saber por que eu e você devemos estar por último nessa hierarquia, nessa ordenança dentro do casamento, tá bom? Mas, dando início à nossa aula, nós falamos agora há pouco da primeira pessoa, dessa ordem no casamento, que deve ter como primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Essa pessoa precisa estar em primeiro lugar. A nossa prioridade, a nossa primazia deve ser para com Deus, tá certo? O próprio Jesus Cristo, falando nas Escrituras, ele diz que um dos maiores mandamentos, se não o primeiro maior mandamento, é amar a Deus sobre o quê? Sobre todas as coisas. Então, nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus. Primeira pessoa da prioridade da gente nessa ordem do casamento deve ser Deus. Deus, o próprio amor. Então, essa busca pelo amor, essa primazia pelo próprio amor, por Deus, deve estar em primeiro lugar. Tá certo? Por quê? Porque nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Porque essa pessoa importantíssima irá nos orientar, irá nos direcionar para as demais coisas desta hierarquia. Então, por isso, em primeiro lugar, precisa estar Deus, tá bom? Primeiro lugar. Segundo lugar na nossa hierarquia ou na nossa ordem dentro do casamento, precisa estar o nosso cônjuge. E aqui já entra numa coisa muito polêmica. Adriano, por que em vez do cônjuge eu não posso estar com a minha mãe? Não posso colocar a minha mãe em segundo lugar aí nessa ordem? Não posso colocar o meu pai? Porque qual é a pessoa mais próxima de você que precisa ser colocado abaixo de Deus, nessa ordem aí? Quem é a pessoa mais próxima de você? É o seu cônjuge. É a pessoa que está mais próxima de você. É a sua carne. Nada melhor do que ela estar aí na sua segunda posição dessa ordem. O seu cônjuge precisa estar neste lugar, tá certo? Você não pode colocar mãe, apesar de que eu sei que sua mãe mima demais você aí, né? Você, maridão, mima demais você, mas você não pode colocar sua mãe. Ou você, senhorita aí, que disse que meu pai foi meu pai que me ensinou tudo, era meu pai que era meu melhor amigo, mas você não pode colocar o seu pai nessa ordem agora, aqui nesse lugar. Nesse lugar precisa estar o seu cônjuge, porque ele é a sua carne. Ele é carne da sua carne. Ele é um só com você. Então ele precisa estar nessa segunda posição dessa hierarquia. Tá certo? Não pode, não é nessa hora aqui que se encontram os filhos. Eu sei que os filhos são importantíssimos. Eu sei que os filhos em uma hierarquia, eles são quase que com prioridade, mas aqui, nesse lugar, precisa estar o seu cônjuge e ainda não é.
o momento para colocar os seus filhos nesse lugar. Agora precisa estar o seu cônjuge, precisa estar a sua esposa como prioridade, precisa estar o seu esposo, querida mulher, como prioridade. Por quê? Olha só, deixa eu lhe dar um exemplo. Por exemplo, vocês chegaram aí de uma longa viagem, foram fazer uma viagem nesse final de semana e estão aí numa longa viagem, acabam de chegar em casa e tem aquela mala para desarrumar, mas estão todos os dois estão cansados. Os dois, a viagem muito longa, muito exaustiva, chegaram cansados em casa e agora os dois estão lá mortos de cansados, se deitam na cama e começam a conversar, quase que dormindo já. E diz, olha, ainda tem aquela mala para desarrumar, né? Meu Deus, tem tanta coisa ali dentro que precisa ser tirado para fora, precisa ser guardado de novo. Aí, maridão, olha só, você percebe que tem essas coisas para fazer e nesse momento os dois estão cansados. Mas aí a sua esposa, ela vai tentar ou querer se levantar para ir desfazer aquela mala. Só que, como você está vendo agora essa aula sobre ordem no casamento, você vai saber que a sua esposa precisa estar com prioridade. E você não entra agora. Vocês viram aí no início da nossa aula que eu mesmo fico lá, você mesma fica em último lugar, não é isso? Então não é o momento agora de você se colocar acima da sua esposa. Tá vendo aí que a ordem no casamento já começa a aparecer aqui? Não é o momento agora de você se colocar acima dela e vendo aquela mala ali para desarrumar, você falar: minha filha, vai desarrumar aquela mala que eu vou ficar aqui descansando. Não, 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 não. Não, senhor. Você não pode ficar descansando enquanto a outra pessoa está ali indo trabalhar. Não, não. Você precisa ir à frente dela. Ela precisa ficar descansando, porque ela é prioridade. Da mesma forma também, vice-versa, tá certo? O seu esposo, querida mulher, ele precisa estar nessa segunda colocação dessa ordem. Ele é prioridade para você, tá bom? Entendem como aqui as coisas já começam a ficar mais ordenadas? E para que serve isso, como nós falamos no início da aula? Para nós irmos diminuindo o nosso egoísmo. Por quê? Porque se não existe essa ordem, se a gente não coloca isso em uma hierarquia bem fundamentada, o meu egoísmo começa a surgir e a ganhar espaço. E quando o egoísmo começa a agir dessa forma, eu perco totalmente o sentido da minha vida. Se eu começo a agir somente para mim mesmo, começo a agir para o meu próprio benefício, acima da minha esposa tem que estar eu, acima do cônjuge eu preciso estar mais confortável, eu preciso descansar mais, e só o eu aparece, só o seu próprio ego é inflamado desse jeito, fazendo com que você fique até inchado assim, né? Ora, você daqui a pouco vai perder totalmente o sentido da vida. Daqui a pouco você não vai mais saber para onde ir, porque você desorientou a sua hierarquia, você desorganizou a sua ordem. Por isso, a ordem precisa estar muito clara aqui para você não perder de vista o seu sentido de vida. Tá ok? Compreenda. Primeiro lugar, Deus. Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, esposa ou para a esposa, o marido. Segundo lugar é o cônjuge, tá certo? Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Dei o exemplo da mala aqui agora, mas deixa eu lhe dar outro exemplo. Eu, por exemplo, minha esposa está aqui com 8 meses de gravidez, bucha ali bem grande. E um exemplo de que acontece corriqueiramente, minha esposa às vezes se levanta com dor, com alguma coisa que acontece, e vamos lá. Supondo que daqui a uns dias Samuelzinho vai nascer, se Deus quiser, daqui a um mês, Samuelzinho vai nascer, aí ele vai começar a chorar durante a noite, vai começar a dentro do berço querer mamar, essas coisas assim que vocês conhecem, né? Que as mulheres conhecem melhor ainda. Mas aí, nesse momento, minha esposa já se levantou uma, duas, três vezes. Aí, na quarta vez que Samuelzinho começar a chorar de novo, eu também me acordo naquela hora, né? E minha esposa está indo querer se levantar já pela quarta vez naquela hora, naquela noite. E eu percebo aquela cena. E se eu, querendo descansar, o meu ego inflamado, o meu ego lá em cima, digo, minha esposa, vá lá. Vá, minha filha, pegar ele. Deixa eu descansar aqui. Deixa eu ficar descansando. Ora, eu estou me colocando acima dela. Não é isso? Eu estou me colocando acima dela. Eu estou entre ela e Deus. Eu estou me colocando acima da minha esposa. Querendo que ela se esforce mais. Querendo que ela se desgaste mais.
para que eu esteja tranquilo, eu esteja descansado. Não é assim que funcionam as coisas. Em via de regra, tá? Claro que tem algumas exceções, mas em via de regra não funciona assim. Você, querido marido, precisa colocar sua esposa em segundo lugar nessa ordem de prioridade. Primeiro é Deus, segundo é o seu cônjuge. Ela precisa ser priorizada. E olha só, daqui a pouco nós vamos entrar na característica dos filhos. Eu não estou falando aqui que priorizar é sempre ter em primeiro lugar o seu cônjuge e nunca o seu filho. É claro que nessa situação agora que eu coloquei, em que Samuelzinho vai vir, em algum momento eu sei que meu filho vai ser a prioridade, porque ele vai demandar mais tempo, ele vai precisar de mais atenção, ele vai precisar de mais cuidado. Eu sei disso. Então, nessa hora eu preciso entender também a situação, tá bom? Eu preciso entender o que é que está acontecendo aqui, o contexto de todo esse movimento, para que eu perceba que nesse momento, mesmo que ele esteja sendo priorizado, eu preciso ainda ter uma atenção voltada para o meu cônjuge, tá bom? Esse priorizar aqui em segundo lugar o seu cônjuge não quer dizer que você vai deixar de lado o seu bebê que está chorando, que precisa ser amamentado. Não é isso, pelo amor de Deus, tá bom? Mas é que nesse momento que o seu neném está chorando, que você precisa desfazer essa mala, como foi o nosso exemplo anterior, nesse momento você vai pensar, nossa, minha esposa está cansada, deixa eu ir na frente dela. Minha esposa tá tendo que descansar um pouco mais, deixa eu desfazer as malas ali. Então ela precisa ser priorizada, tá bom? Segundo lugar, cônjuge, tá certo? Terceiro, filhos. Em terceiro lugar, precisa ficar os filhos. Terceiro lugar, primeiro Deus, segundo cônjuge, terceiro os filhos. Por quê? Porque eu não posso amar mais os frutos do que a árvore. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a minha esposa. Não, de jeito nenhum. Porque se eu amo mais aos meus filhos, preste atenção nesse exemplo aqui. Preste atenção. Homem e mulher estão aqui, um do lado e outro do outro lado, homem e mulher. Se a mulher, separadamente do homem, prioriza os filhos e o homem, separadamente da mulher, acaba priorizando os filhos, um dá atenção, o outro dá uma educação, o outro dá carinho, o outro dá amor. Ah, Adriano, mas esses filhos estão tendo tudo. Estão, só que separadamente. Separadamente está desordenado. Ou seja, para que isso esteja em ordem, eu preciso primeiro estar em uma só carne com a minha esposa. Perceba, estavam aqui separadamente, mas agora preciso estar em uma só carne com a minha esposa para que eu, junto com ela, entregue tudo de maneira ordenada aos nossos filhos. Perceberam isso? Não adianta você ser um bom pai dando atenção, não adianta também a sua esposa separadamente de você dando uma educação diferente, porque isso vai ficar desbalanceado. Uma pessoa de um lado está dando uma educação, do outro lado o outro está dando uma educação totalmente diferente. Não, vocês precisam estar harmonizados, vocês precisam estar coligados um com o outro para dar a mesma educação, para dar o mesmo carinho, para dar o mesmo afeto, para dar a mesma atenção, porque vocês dois juntos entregam tudo para o filho de vocês, para os filhos de vocês, tá certo? Muito melhor do que cada um separadamente. Mas aqui estamos falando dos filhos. Estamos falando dos filhos. Os filhos, em terceiro lugar, precisam estar após Deus e a esposa, porque você precisa mostrar ou demonstrar para os seus filhos que você ama muito eles. Você ama muito cada um dos seus filhos, mas acima deles precisa estar o seu cônjuge. É isso mesmo. Talvez você nunca tenha escutado isso de ninguém ou em nenhum lugar, mas preste atenção. Os seus filhos precisam saber que acima deles você ama mais a mãe deles. O seu filho, querida mulher, precisa saber que acima dele, desse garotinho abençoado, você ama mais o pai dele do que a ele. Seus filhos precisam entender isso, que existe uma hierarquia, que existe uma hierarquia de amor, que acima deles existe o amor dos pais, para que os pais, se amando, entreguem tudo de melhor aos seus filhos, tá bom? Porque você não pode, por mais que o seu filho seja uma bênção, por mais que seu filho seja muito abençoado, ele não pode receber de você tudo sozinha ou sozinho, mas ele precisa saber que acima disso tudo existe o pai, ou do outro lado existe a mãe que está junto de mim. Nós estamos juntos, nós dois unidos, para que nós unamos o nosso amor e entreguemos tudo ao nosso filho.
certo? Então não esqueça, primeiro Deus, segundo cônjuge, terceiro filhos, em quarto lugar nessa ordem, nessa hierarquia, precisa estar o trabalho. Adriano, como assim? Nessa hierarquia só de pessoas entra agora trabalho? Não entendo isso. Como é que pode? Entra o trabalho aqui. Eu vou dizer o porquê, eu vou explicar o porquê entra o trabalho aqui. O trabalho ele vai servir como uma espécie de âncora, firmando, embasando, trazendo como base um alicerce para todo o redor dessas pessoas que estão acima da hierarquia. É isso mesmo. O trabalho ele vai servir, sabe como um cordão assim que vai cercando, como uma cerca que vai cercando as pessoas à minha volta? O trabalho é como se fosse isso. O trabalho ele vai cercar aquelas pessoas que estão acima de mim, filho, cônjuge e Deus. Ele vai como se ancorar, como se fosse uma base, trazer um alicerce para que eu priorize essas pessoas que estão acima de mim. Essas pessoas que na hierarquia, na ordem, estão acima de mim. Por quê? Porque o trabalho ele precisa trazer esse papel de estabilidade. O trabalho é como se fosse esse papel de estabilidade. Estabilizar meus filhos, meu cônjuge e também Deus. Precisa estar aqui como uma base para trazer alicerces essas três pessoas que estão acima de mim. Tá certo? Por quê? Agora, explicando melhor. O trabalho precisa ter uma característica aqui bem específica. O trabalho ele não pode ser de forma alguma uma coisa para trazer benefício para mim. Ou, se eu penso demais que eu trabalho muito e ganho muito dinheiro, por isso que eu trabalho muito, mas espera aí. Esse trabalhar demais está sendo apenas para pensar no dinheiro? Esse trabalhar muito está sendo apenas para demonstrar a outras pessoas que eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem forte, porque eu trabalho, passo o dia todo trabalhando para minha família, quase não tenho tempo para ninguém, mas é porque eu estou trabalhando. Calma. Você está trabalhando da maneira errada. Você está trabalhando da forma errada. Preste atenção, se você está trabalhando demais para ganhar muito dinheiro, e esse dinheiro que você está ganhando demais está servindo para o seu bem próprio, está servindo para o seu luxo, para você luxar, para você comprar as melhores roupas para você comprar o melhor carro, para você comprar o melhor móvel para você, a melhor cadeira para você. O que é isso se não o próprio egoísmo, que a gente falou lá no início? Esse trabalho, apesar de estar no lugar dele, na hierarquia, na ordem, ele está sendo de forma egoísta. Então não está certo. Por mais que você esteja trabalhando para ganhar muito dinheiro, isso está de forma equivocada. Por quê? Porque esse dinheiro deveria ser para o benefício dos outros, dos seus familiares. Esse dinheiro que você ganha aí no seu trabalho deveria ser para benefício da sua esposa, para satisfazer a ela com uma roupa melhor, com um dia em um spa, quem sabe, seria para comprar roupas para os seus filhos, roupas melhores, calçados melhores, seria para talvez trazer uma alimentação melhor para dentro da sua casa, mas não para você luxar. Se o seu foco no trabalho está apenas em ganhar dinheiro e o seu dinheiro está sendo para utilizar para você mesmo, olha, está de forma equivocada, tá certo? Outra coisa, se o seu trabalho, agora que é muito importante também, se o seu trabalho está servindo, entenda que o trabalho está correto aqui, na ordem da hierarquia, está em quarto lugar, está correto. Agora, se o seu trabalho, preste atenção, se o seu trabalho está servindo apenas para dizer que é um homem trabalhador, para dizer que passa o dia trabalhando, eu não tenho tempo para os meus filhos, porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo para minha esposa, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo para ficar em casa, porque eu passo o dia inteiro trabalhando. Chego em casa, é 4 horinhas para mim dormir ali, no outro dia já tenho que trabalhar de novo. Calma aí, esse trabalho está sendo um trabalho errado. O seu trabalho deveria ser como aquela cerca que a gente falou daqui a pouco tempo, aquela cerca para priorizar as pessoas que estão acima de mim, como esse cordão que amarra, como esse cordão que protege essas pessoas que estão acima de mim. Se você passa o dia trabalhando e não tem tempo para essas pessoas que estão acima de você, seus filhos, seu cônjuge, para Deus, esse trabalho está de forma errada. Se você diz, olha, eu passo o ano inteiro trabalhando,
não tenho tempo de ir a um culto, não tenho tempo de ir a uma igreja, não tenho tempo de fazer uma oração, não tenho tempo de ler uma Bíblia, não tenho tempo para nada. Esse trabalho está errado. Esse trabalho está totalmente equivocado. Se você diz, passo o dia trabalhando, meses trabalhando, não tenho tempo para a minha família, esse trabalho está totalmente equivocado. Porque o trabalho não é para isso. O trabalho serve como essa base para as pessoas que estão acima de mim. O trabalho é importantíssimo, mas ele precisa ser colocado da forma correta e precisa ser ordenado nessa ordem aqui da forma certa. O trabalho é importante, ele precisa trazer dinheiro para você dar aos seus familiares uma vida mais benéfica, tá certo? Então preste atenção, o trabalho é importante, mas ele precisa estar no seu lugar correto, precisa estar na sua ordem certa, no seu tamanho, tempo correto, para que você não priorize mais dinheiro, para que você não priorize demais o trabalho, mas para que você priorize sim a sua família. E o trabalho vai servir para que você dê uma vida melhor a esses, tá bom? Então preste atenção, na hierarquia, Deus, cônjuge, filhos e o trabalho. Quinto lugar aqui, né? Em quinto lugar, está agora os parentes, está agora os familiares. Depois que você, olha só, na palavra diz assim, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. Então, a partir do momento que você se casa, a partir do momento que você começa a ter uma vida a dois com a sua esposa e agora começa a criar a sua própria família, você, a partir de agora, tem a sua própria casa, a sua própria família. Você está criando, fundamentando a sua própria família. Aqueles agora, seus irmãos, eles são da sua família. Só que agora eles são familiares fora desse âmbito, desse novo núcleo que está se formando. Dessa nova formação nuclear dentro do seu próprio lar. Seus pais fazem parte da sua família. Só que eles não estão nesse novo núcleo, não estão dentro desse novo núcleo. Dentro desse novo núcleo, quem está formando é você e sua esposa. Tá entendendo? Correto até aqui? Então, a partir de agora, você está com essa ordem priorizada aqui em quinto lugar, que é familiares e parentes. Como é que, Adriana, no dia a dia, beleza, você está em quinto lugar aí, mas no dia a dia, como é que eu organizo essa ordem? Vamos lá, vamos ver no dia a dia, vamos colocar aqui um dia acontecendo, né? No dia eu me acordo, vamos agora na prática, aqui na prática. No dia eu me acordo, no dia, como é que eu me lembro daquela primeira pessoa? Deus, é isso? Então eu vou lá, me acordo, faço a minha oração, tenho o meu momento de intimidade com Deus, faço uma leitura bíblica, ou tenho aquele meu momento mais a sós, mais íntimo, aquela minha oração mais silenciosa, aquele meu momento de meditação com Deus. Em primeiro lugar, oração. Oração, intimidade, meditação, aquele seu momento com Deus, tá? Em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Depois, preciso me lembrar do meu cônjuge. Preciso agradecer a Deus pela vida do meu cônjuge. Preciso me lembrar que ela dormiu ao meu lado com saúde. Preciso ir lá dar um beijo, dar um bom dia, dizer que a ama, dizer que ama o seu esposo. Ele está ali ao seu lado, ele é a sua segunda pessoa na hierarquia, tá certo? Seu cônjuge agora é prioridade. Terceiro, passa no quarto dos filhos, dá um beijo nos filhos, diz que ama, prioriza os filhos também na ordem, tá certo? Depois disso, come alguma coisa, trabalho. Tá no trabalho, fez seus afazeres, sobrou um tempinho ali, tem um tempinho a mais ali no trabalho mesmo, sabe que algum familiar está precisando de alguma coisa, sabe que alguma pessoa aí no seu núcleo familiar está precisando de alguma ajuda, algum serviço que você pode prestar, faz uma ligação, chegou o momento deles, chegou o momento de você priorizar eles. Você já orou ao Senhor de manhãzinha, fez aquela sua meditação, conversou com sua esposa, com seu esposo, teve aquele momento com os filhos, trabalhou, agora está no momento, liga para os seus parentes, faz aquela ligação, pergunta do que é que estão precisando, está precisando da sua ajuda, esse é o momento. Você está na sua ordem de hierarquia, tá certo? Esse é o momento, tá bom? Então, viram aí como é que acontece no nosso dia a dia? Agora, vamos perverter essa ordem? Vamos modificar essa ordem aqui? Vamos para você ver o que acontece? Vamos lá. Na ordem, vamos dizer que eu me acordo e eu já vou me colocando em primeiro lugar. Eu preciso agora ir me exercitar. Não é nada de errado, tá? Você fazer aquela corrida, aquela sua academia, não tem nada de errado nisso. Mas vamos lá, preste atenção. Acabo de me acordar, agora eu me coloco em primeiro lugar, vou lá fazer o meu exercício. Quando eu acordo,
não vou atrás da minha esposa, não vou ter o meu momento de intimidade para com Deus, eu vou agora me alimentar, vou agora fazer o meu café, tá? Você já está entendendo, né? Vou fazer agora o meu café para eu ter a minha alimentação, depois eu ajeito minhas coisas para mim agora ir trabalhar. Agora eu vou para o trabalho, chego lá no trabalho, eu compro uma melhor comida para mim, eu compro a melhor cadeira para o meu trabalho, e tudo sou eu. Tudo sou eu. Tudo é para mim. Tudo gira em volta de mim. Você está trabalhando, você está tendo um momento no trabalho, tudo certo, mas tudo está voltado para você. Está percebendo como no final do dia, quando você chegar no final do dia, você vai parar para pensar, vai dizer, rapaz, o que foi que eu fiz com o meu dia? Você não vai saber responder. Você só vai saber que trabalhou, e mal. Porque você não vai saber, porque o seu dia não teve ordem, não teve hierarquia, não teve a ordem no casamento. Você não priorizou seus filhos, você não priorizou seu cônjuge, você não priorizou a Deus, nada. Você priorizou a você mesmo. E o que é que isso acontece? Isso ergue, isso levanta o ego. O egoísmo aparece. E foi falado no início da aula que quando o egoísmo aparece, o sentido da vida se perde. Você não tem mais o sentido da vida. É aquela pessoa que chega de noite e você precisa ir para a igreja, você precisa ir para o seu culto, precisa ir para algum canto e você diz, estou muito cansado, estou muito exausto, não, acho que eu não vou hoje não, preciso ficar mais em casa descansando, preciso assistir um filme, preciso ter um tempo para mim mesmo, né? Eu preciso ter um tempo assim de relaxamento meu mesmo, né? Em casa. Ora, a quem é que você está priorizando? Quem é que você está aí colocando como primeiro lugar na ordem da sua vida, na ordem do seu casamento? É você. É você, só está aparecendo você aqui nessa história. Percebe como uma desordem da hierarquia vai acabar com o seu casamento? Percebe que se você não estiver com essa ordem muito bem fundamentada, seu casamento vai por água abaixo? É aquele homem ou aquela esposa, vamos falar da esposa, estou falando muito do homem aqui, né? Mas é aquela esposa que prioriza mais ela, que quer se ajeitar mais, e o esposo e os filhos nem liga, ou que não faz uma melhor comida, que não dá o seu melhor, não se dedica bem, não, às vezes a mulher trabalha e ganha um valor muito bom e aquele valor não serve para beneficiar os filhos. Aquele valor não serve para comprar um melhor móvel para dentro de casa, para a família. Aquele valor não serve para trazer uma coisa boa para dentro de casa. Aquele valor serve, sabe para quê? Para ir para um salão, para comprar a melhor roupa. Meus filhos, não, eles têm essa roupinha aí, dá para passar mais uns 2 anos. Mas eu, quando eu vou no shopping, vou comprar a melhor roupa para mim. Ora, essa mulher está priorizando ela mesma. E o egoísmo, ó, tá subindo. E o que é que isso acontece? Uma hora ou outra, vai acontecer o desgaste no seu casamento. E esse desgaste, se você não solucionar esse problema que está aparecendo do desgaste, daqui a pouco, falta bem pouquinho para acontecer, olha, o rompimento no seu casamento e olha, ele acabar. Aí você vai dizer, é porque meu casamento entrou na rotina, é porque meu esposo não ligava para mim. Tá certo, pode até acontecer isso, mas alguma coisa que você está fazendo não está dentro da ordem. E eu estou colocando aqui a ordem para você prestar atenção agora. Primeiro Deus, depois o seu cônjuge. O segundo mandamento, qual é o segundo mandamento? Primeiro, amar a Deus. E o segundo, amar ao próximo. Qual é a pessoa mais próxima de você que não seja o seu cônjuge, pelo amor de Deus? É o seu cônjuge. É carne da sua carne. Vocês são uma só carne. Tá certo? Entendeu até aqui, né? Terceiro, filhos. Quarto, trabalho. Segundo, parentes. Vocês viram onde é que entra parentes aqui, né? E em quinto lugar, eu mesmo. Chegou aqui a parte. Adriano, por que você não colocou eu mesmo como primeiro lugar? Vocês já entenderam por que eu mesmo não ficou em primeiro lugar, né? Olha aí. Se o eu mesmo, nessa hierarquia, ficasse em primeiro lugar, não vou dizer nem em primeiro, porque as pessoas mais entendidas um pouco sempre vão colocar Deus em primeiro lugar. Adriano, mas e as pessoas que não creem em Deus? É muito fácil. Troca Deus pela palavra amor aí. Amor. Em vez de Deus, você coloca o amor, porque o amor sempre deve estar em primeiro lugar, né? O amor, aquele sacrifício precisa estar em primeiro lugar. Sem o amor,
Se você começar a agir sem amar, sem amor, uma hora a sua vida estará sem sentido. Então, para que isso não aconteça, você começa a agir com amor para com os outros, começa a servir com amor, começa a ter amor nas suas atitudes, amor, aquele sacrifício cotidiano. Coloca o amor em primeiro lugar para as pessoas que não creem, não acreditam em Deus. Mas para você que está aqui assistindo essa aula, que crê em Deus, tá bom? Você coloca Deus em primeiro lugar, tá bom? Aí a gente volta agora para o eu mesmo. Eu sei que você não iria colocar você mesmo em primeiro lugar, né? Mas vamos lá, você colocaria você em segundo lugar. Você está lá, Deus em primeiro lugar, você em segundo. Você é o rei da cocada preta. Você compra as coisas melhores para você. Você trabalha no melhor setor da sua empresa. Você compra as melhores cadeiras para você sentar. O melhor carro é o carro mais confortável. O seu quarto tem uma estante somente sua, ninguém pode tocar. Ora, somente você aparecendo nessa história, em algum momento, já foi falado aqui nessa aula, o seu egoísmo vai estar tão grande que você vai começar a agir dessa maneira por muito, muito tempo e vai chegar uma hora que a sua vida não vai ter mais sentido. Você vai olhar para trás e vai dizer, o que foi que eu fiz? Eu não tive tempo com os meus filhos, eu não tive tempo com a minha esposa, eu não tive tempo para os meus parentes. Lembra? Os parentes estão logo aqui acima, ó. Mas você vai ver que você não teve tempo para os seus parentes, para os seus familiares. Por quê? Porque você achou que você deveria estar lá em cima. Você acreditou em algum momento que a prioridade deveria ser você. Mas você já aprendeu, você está assistindo aqui essa aula e você já aprendeu que não é assim. Que a ordem não deve ser essa. Você deve estar em último lugar. Aí agora, polêmica. Alguém que está assistindo essa aula diz, Adriano, e o amor próprio? Adriano, e o amor próprio que eu tenho que ter? Como é que pode? Você é um psicólogo? Você nunca ouviu falar do amor próprio, não? E aí, o que é que você me diz? Como é que pode? Ó, preste atenção. Claro que você tem que ter o amor próprio. Claro que você tem que ter. Mas preste atenção onde é que deve estar esse amor próprio. Você deve se cuidar sim, você deve se arrumar bem, você deve dar o seu melhor no trabalho, você deve ter um canto legal, confortável, uma cadeira boa, confortável, um lugar bom para trabalhar, tá certo? Claro que sim. Agora, na ordem da hierarquia dentro do casamento, você deve estar em último lugar. Porque não adianta de nada você ter esse tal de amor próprio se você não ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo em primeiro lugar. O primeiro mandamento ou o segundo mandamento, desses mais importantes, não era amar a você mesmo. Não é você em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a pessoa que está mais próxima, é seu cônjuge, seus filhos, seus familiares, tá certo? Então preste atenção, essa história de amor próprio, você deve se cuidar. Você deve ter um momento seu, claro que sim. Agora, esse momento deve estar no lugar certo. Deve estar no momento adequado. E que momento é esse? É depois de eu ter priorizado a minha esposa, depois de eu ter priorizado os meus filhos, depois de eu ter trabalhado bem. Aí eu vejo se sobrou alguma coisa para mim. Mas, Adriano, é desse jeito mesmo. Eu vejo se sobrou algum espaço que me caiba. Eu vejo se sobrou alguma coisa assim. Fala a verdade. Vocês sabem que é desse jeito. Os pais aí, os pais que estão assistindo agora, sabem que é desse jeito. Sabe que quando seu filho nasce, tudo que você quer fazer é para o seu filho e você fica ali de escanteio em último lugar. Vocês estão certíssimos, meus caros. Certíssimos. Por quê? Porque vocês estão ficando por último nessa ordem da hierarquia. E esse ficar por último aqui não é deixar você de lado para você não se cuidar, você andar a ver um esmoréu, você andar com a roupa toda rasgada, você andar com o cabelo todo desarrumado. Não é isso, não. Isso já é preguiça, isso já é descuido. Tá certo? Esse último lugar na ordem da hierarquia é priorizar as coisas que são importantes mais do que eu. É priorizar as coisas que de verdade precisam estar em primeiro lugar. Tá entendendo, né? Ora, existe um autor, um psicólogo chamado Viktor Frankl. Muitos devem conhecer. Viktor Frankl é um psicólogo vienense e ele falou uma coisa assim, a fundamentação da logoterapia. E ele disse que existem 3 pilares para fundamentos da logoterapia. Que pilares são esses? Primeiro, amar uma pessoa.
servir a um ideal, aceitar o sofrimento inevitável da vida. 3 coisas e eu vou repetir. 3 coisas fundamentais, bases para a logoterapia. E calma que eu vou explicar a você o que é isso. Servir a um ideal, amar a uma pessoa, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Servir a um ideal. Que ideal é esse? Minha família. Preciso servir a minha família. Preciso me dedicar à minha família. Preciso priorizar a minha família. Preciso hierarquizar em primeiro lugar, servir como um todo a este ideal chamado família. Eu preciso defender a minha família. Primeiro, ideal. Servir ao ideal. Eu preciso defender, servir a minha família, aos da minha casa, aos da minha parentela. Segundo, amar uma pessoa, amar a Deus, que está lá em primeiro lugar. Amar a Deus, amar ao meu cônjuge, amar aos meus filhos. Segundo lugar. Terceiro, aceitar o sofrimento inevitável da vida. O que é isso se não me deixar por último? O eu mesmo por último é o aceitar o sofrimento inevitável da vida. É o aceitar eu em último lugar lá, depois de eu hierarquizar todo mundo, é eu aceitar o que está acontecendo comigo, é eu aceitar esse sofrimento que está acontecendo, é eu aceitar essa dificuldade no trabalho, é eu aceitar que eu devo ficar por último aqui e que em primeiro lugar devem estar todas essas pessoas, toda essa escala hierárquica. É isso que o psicólogo Viktor Frankl estava fazendo. Entenda, não existe sentido da vida, e por isso que ele coloca 3 pilares para você ter o sentido da vida. Não existe sentido da vida se você não aceita o sofrimento inevitável. Não existe sentido da vida se você não ama uma pessoa, se você não ama a Deus, não ama ao seu cônjuge. E não existe um sentido da vida se você não serve, se você não defende o ideal. Não existe. Por isso que ele traz esses 3 pilares da logoterapia para você ter o sentido da vida. Amar uma pessoa, servir a um ideal, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Por isso, nós precisamos colocar ordem. Por isso, nós precisamos, dentro do nosso casamento, ter ordem. Primeiro, Deus. Preciso colocar Deus em primeiro lugar. A primazia do meu dia a dia precisa ser Deus. Depois, o meu cônjuge. Precisa amanhecer o dia dizendo que amo a minha esposa. Falando com ela. Dizendo que estou saindo, dando um beijo, dizendo que eu estou saindo. Terceiro lugar, os meus filhos. Passa pelo quarto dos meus filhos. Faz uma oração a Deus agradecendo pela vida dos meus filhos. Dá um beijo de bom dia e sai. Depois para quê? Trabalho. Depois eu vou ao trabalho. Me dedico no meu trabalho. Me esforço no meu trabalho para eu trazer uma vida melhor para a minha família, para o meu núcleo familiar. Depois disso, eu me dedico, quando sobra um tempinho, para os meus parentes. Para os meus parentes. Para a minha parentela agora. Na verdade, para os meus familiares. Depois disso, aí eu vou para mim mesmo. Depois que sobra um tempinho naquela escala de ordem durante todo o meu dia, aí eu presto atenção, o que é que eu estou precisando? Sobrou um tempinho aqui para mim, o que é que eu posso fazer comigo? O que é que eu posso fazer aqui com esse tempinho que sobrou? Tá certo? Colocando essa ordem, deixando essa ordem de fato bem organizada, eu encontrarei o sentido da minha vida. Agora, perverta essa ordem, desorganize essa ordem e veja o egoísmo crescer dentro da sua vida. Veja o egoísmo aparecer. E quando o egoísmo toma de conta, sabe o que acontece? O sentido da sua vida, acaba. Você não encontra mais sentido da sua vida. Porque agora, tudo que aparece na página da sua biografia, na história da sua vida que você está escrevendo, se chama egoísmo. E quando o egoísmo toma toda a página, você não encontra mais sentido da vida. Então, para você encontrar sentido da vida, coloque ordem dentro do seu dia, coloque ordem no casamento. Ordem no casamento é Deus, cônjuge, filho, trabalho, familiares e parentes. Por último, você mesmo. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de ordem no casamento. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva aqui e tem até um sininho aí para você ativar, para você receber as notificações dos nossos vídeos semanalmente aqui no nosso canal. E por último, compartilhe esse vídeo com algum familiar seu, com alguém que esteja precisando colocar uma ordem aí, uma hierarquia de prioridades no seu casamento, tá bom? Não esquece, se inscreva aqui no canal. Até a próxima aula. Deus abençoe.